bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá o seu like, compartilhe e faça seus comentários. É muito complicado conviver com pessoas que não se importam em incomodar os outros. Nós vamos ver sobre esse assunto logo após a vinheta. E Jesus, ele nos mostra na parábola um exemplo que nos ensina a importância de sermos persistentes na oração. Vamos ao nosso tema, parábola do amigo importuno. Nosso texto base está em Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao verso 8. O importuno é aquele que sobrevém em mau momento. É um inconveniente, é um inoportuno, é aquele que causa um transtorno, que causa um incômodo. Essa parábola de Jesus, ela encontra registrada somente no livro de Lucas. É uma parábola que nos mostra que é muito importante nós perseverarmos, nós persistirmos, nós insistirmos na oração, porque haverá recompensas. E no capítulo 11 do livro de Lucas, nós vamos ver que logo no verso 1, um discípulo de Jesus pede para que Jesus o ensine a orar, ensine os discípulos a orar, e ainda fala igualmente os discípulos de João o Batista. Lucas capítulo 11, verso 2 a verso 4. E ele lhes disse: quando orardes, é Jesus respondendo, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Essa foi a oração que o Senhor Jesus ensinou para os discípulos, e no nosso canal nós temos um estudo sobre esta oração. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e nós vemos que após Jesus ensinar esta oração aos discípulos, Jesus faz a eles uma pergunta. Vamos ver Lucas capítulo 11, verso 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Jesus, ele está chamando os discípulos a refletirem, a pensar. Jesus, ele mostra a relação de confiança, porque Jesus fala tendo um amigo. E nesse exemplo, Jesus mostra que uma pessoa, ao receber um amigo inesperadamente, ele não teve o que oferecer, e era um horário crítico, era meia-noite, e agora o que ele deveria fazer? Ele deveria procurar alguém, mas para quê? Para pedir emprestado, mesmo sabendo que ele seria visto como um inoportuno. Ele iria tirar alguém da cama, ou ele poderia ser até mesmo xingado. Que relação de confiança! Olha o que Salomão fala em Provérbios 17:17. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Aquele homem que foi procurar o seu amigo para pedir uma ajuda, um socorro, aquele homem estava mostrando que ele considerava aquele amigo e que a necessidade dele podia ser suprida. Mas a gente vê que, como disse Salomão, o amigo dedica um sincero amor, e era a hora daquele amigo ser colocado à prova. Mas ainda Salomão fala em Provérbios 18:24, cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. E Salomão, ele nos mostra esta relação de confiança
numa amizade sincera, numa amizade aonde sempre Deus é prioridade, e numa amizade, se Deus não for prioridade, é uma amizade perigosa. E nós vemos que Jesus, ele é o nosso verdadeiro amigo. João, no capítulo 15, verso 13 ao verso 15, nos mostra: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, é Jesus falando, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. E nós vemos como o Senhor tem nos deixado ensinamentos maravilhosos na sua palavra. Aquele homem, ele mostrou a necessidade dele praticamente ao seu vizinho, que é Lucas capítulo 11, verso 6, nós vemos isso. Pois um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Quando ele fala um amigo meu chegou, eu não tenho o que apresentar, ele está mostrando para aquele vizinho: eu tenho compaixão desta pessoa que chegou à minha casa, mas eu não tenho como suprir a fome dela. À meia-noite era um horário complicado, ele não tinha alimento, por isso que eu deduzo que essa pessoa não estava sendo esperada, ele não tinha alimento para satisfazer a fome deste amigo. Nós podemos olhar esta necessidade e nós podemos nos lembrar que nós temos em Cristo o nosso verdadeiro amigo. Nós temos o conforto, nós temos o consolo, nós temos o socorro, assim como esse amigo que a Bíblia está nos mostrando nesta parábola. Ele deu atenção para este viajante que chegou à sua casa. Nós temos a atenção do nosso mestre, nós temos Cristo que intercede por nós ao nosso Deus. Romanos capítulo 8, verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Nós vemos esse horário, um horário difícil, nós estamos passando dias difíceis, mas quando nós vemos Jesus dando ênfase nesse horário da meia-noite, nós vemos que seria tempos difíceis. Nós temos também o nosso amigo, o amigo Espírito Santo. O amigo Espírito Santo que intercede também por nós. A Bíblia fala que ele geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus por nós. Ele conhece nossa necessidade, ele habita dentro de nós. Romanos no capítulo 8, verso 27, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. O nosso amigo Espírito Santo, ele intercede por nós diante de Deus. O nosso mestre amado, ele intercede por nós diante de Deus. E o amigo que estava sendo importunado, ele já tinha ido se deitar, a porta já estava fechada, já estava trancada. É importante nós entendermos que as casas não são como as casas de hoje, eram lugares pequenos, não tinha o conforto que existe hoje. Até a cama era diferente, eram esteiras colocadas no chão, as portas eram portas pesadas e portas trancadas, possivelmente colocado com muita dificuldade. Muitas vezes era necessário mais de uma pessoa para fazer esse serviço, mas aquele amigo, ele não se importou e ele foi pedir ajuda para o outro. E Jesus, ele disse que se o amigo, ele ficar irritado com a importunação e ele se justificar, mostrando que era difícil, mostrando que ele estava sendo incomodado num momento onde ele estava descansando,
Isso poderia acontecer assim como nosso Jesus mostra. Lucas capítulo 11, verso 7, se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. A gente vê que devido à insistência, o nosso Jesus complementa: esse amigo, ele seria atendido pelo outro. Lucas capítulo 11, verso 8, que nos diz: digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que lhe houver mister. Houver mister é que lhe dará tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que for preciso. O amigo mostrou qual era a necessidade e nós mostramos para o Senhor qual é a nossa necessidade, embora nós sabemos através da palavra que o Senhor conhece todas as coisas, mas o Senhor, Ele quer justamente isso, Ele quer que nós falemos com Ele. Lucas capítulo 11, verso 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Olha que tremendo, a gente vê que existe uma fala, e é uma fala muito usada no meio evangélico, no meio cristão, que fala que o melhor de Deus está por vir. Mas olha o que Jesus fala através de Lucas no capítulo 11, no verso 13, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo dará àqueles que lhe o pedirem. E a gente vê que Jesus, ele fala assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas. Ah, como é importante nós termos o Espírito Santo conosco, como é importante nós termos o Espírito Santo morando dentro de nós. E esta parábola, ela nos mostra que nós precisamos ser perseverantes. A gente vê no caso do amigo inoportuno, surgiu uma necessidade e ele foi interceder por aquele que havia chegado em sua casa e que possivelmente estava com fome, tanto que ele pede 3 pães, mas mesmo sabendo que por esse motivo ele seria visto como inoportuno, ele não se incomodou, ele foi buscar ajuda, ele foi buscar auxílio, ele foi buscar aquilo que podia suprir a sua necessidade. Nós devemos nos colocar na brecha intercedendo pelo outro, assim como esse amigo foi. Ele não foi pedir para ele foi pedir para suprir a necessidade daquele que havia chegado à casa dele. E nós devemos agir assim como este homem agiu. Nós devemos ser insistentes, nós não podemos desistir. Jesus ainda mostra no próximo versículo, em Lucas capítulo 11, verso 9, verso 10, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Olha, 3 ações, mas 3 ações que mostram insistência: é pedir, é buscar e é bater. Todas estas ações a gente vê que Jesus fala que haverá resposta. A gente entende que Deus, ele honra o humilde. Esse homem, ele foi insistente, mas ele foi humilde. Ele foi de uma forma carinhosa, amorosa. Ele foi falar: amigo, Abraão, o homem que a Bíblia nos mostra como amigo de Deus, ele mostrou também insistência, intercedendo por Sodoma, por Gomorra, intercedendo por Ló, sobrinho dele, quando o Senhor falou que a cidade que o sobrinho morava, Sodoma, iria ser destruída. Gênesis capítulo 18, verso 27 e 32. E respondeu a Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Disse mais: ora,
Não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Nós vemos um diálogo de Abraão com o Senhor, mas é um diálogo respeitoso, porque ele fala assim, eu me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza, ele reconhece quem ele é, ele vai falando com o Senhor mais humildemente, mostrando um amor reverente ao Senhor, mostrando temor. E ele começou perguntando ao Senhor se houver 50, aí ele foi diminuindo, e se houver 45, 40, 30, 20, até que ele chegou nos 10, e aí a gente viu a resposta do Senhor, se porventura se acharem ali 10, eu não destruirei por amor dos 10. E ainda o Senhor mostra o amor, a misericórdia, a bondade dele para conosco. Nós não devemos ter vergonha de orar ao Senhor. Nós não devemos ter vergonha de nos expressar diante do Senhor. Nós não devemos ter vergonha de falar com o Senhor as nossas necessidades, mesmo sabendo que o Senhor mostra que ele conhece todas as coisas. Ele quer ter esse diálogo conosco. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, porque Ele se chega a nós. Deus quer também que nós nos colocamos numa brecha intercedendo pelos outros, mas Deus, Ele espera de nós que sejamos perseverantes na oração, não desistindo e muito menos desanimando. Mesmo que pareça ao nosso olhar que está demorando, nós precisamos estar sempre nos lembrando que o Senhor é fiel, que o Senhor nos dá atenção, que o Senhor, Ele nos acolhe, porque é Ele que nos ouve, é Ele que nos responde e Ele nos concede, mas segundo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu vou concluir. Queira sempre viver em submissão a Deus, queira sempre conversar com o Senhor, seja insistente naquilo que você está precisando, mas não se esqueça de ser reverente, não se esqueça de ser uma pessoa com temor a Deus, não se esqueça que você precisa estar na vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.